Vamos falar sobre um pecado que é condenado de Gênesis a Apocalipse, que infelizmente tem se tornado um vício antiético repetido cada vez mais em nossa cultura. E o pior, que está sendo legalizado na vida de muitas pessoas que dizem servir a Deus. Vamos falar sobre a mãe de todos os pecados, a mentira. Será que existem mentiras pequenas ou mentiras grandes? E quais são as consequências da mentira? É isso que nós estaremos abordando nesse vídeo. A palavra mentira tem o significado de efeito de mentir, ou engano, ou falsidade, ou também fraude. Mas por que a Bíblia Sagrada aborda tanto esse tema? A palavra mentira tem mais ou menos cerca de 33 vezes na Bíblia Sagrada. Já a palavra mentir tem 15 vezes na Bíblia Sagrada. A palavra mentiroso tem mais ou menos 20 vezes na Bíblia Sagrada. Por que a mentira é tão pesada? Porque a mentira é um pecado contra o homem e também um pecado contra Deus. Me faz lembrar da história daquele pastor que disse para os irmãos, esta semana nós vamos estudar o livro de Efésios, capítulo 7. Então os irmãos estudam o capítulo 7 de Efésios e no domingo eu vou trazer uma mensagem, um sermão, e nós vamos falar a respeito de Efésios, capítulo 7. Passou aquela semana, chegou no domingo. O pastor disse para os irmãos, levanta a mão, quem estudou Efésios, capítulo 7? Metade da igreja levantou a mão. Ele diz, pois é, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o pecado da mentira. Claro que você que lê a Bíblia Sagrada sabe que Efésios não tem o capítulo 7. Mas por que a Bíblia aborda tanto a questão da mentira? João capítulo de número 14, versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então o próprio Jesus, ela é a verdade. A mentira, então, é a oposição ao próprio Jesus. João, capítulo 8, versículo 32, o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus faz aquela oração pelos seus discípulos em João, capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, Pai, os santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas também o Espírito Santo simboliza a verdade. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando Jesus fala para os discípulos, no capítulo 16, versículo 3 de João, ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se o Espírito Santo também é a verdade e ele habita dentro de nós não podemos andar na mentira. Então, nós vamos falar alguns personagens da Bíblia que em certo momento da sua vida mentiram. Só que, como eu disse, que toda mentira tem a sua consequência. A pessoa pode ter Deus, ele pode um dia sim mentir, só que ele precisa, como as pessoas da Bíblia, se arrepender e não continuar na prática, porque a própria Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo. Quando João diz isso, ele está dizendo a prática do pecado, ou seja, mentiu hoje, amanhã mente de novo, depois mente de novo, aquilo se tornou uma prática. E essas pessoas, a Bíblia diz que são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O primeiro caso de mentira que a Bíblia registra aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente chegou diante de Eva e a serpente começa a conversar com ela e diz, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do meio do jardim? Eva disse, não, nós podemos comer de tudo, apenas Deus proibiu nós de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que nós comermos deste fruto, com certeza nós morreremos. A serpente olha para Eva e diz, não, vocês não morrerão. O dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia diz que a mulher olhou para o fruto e viu que o fruto era bonito, desejável, e ela comeu do fruto e também levou para Adão. Mas como eu disse, todo pecado tem a sua consequência. Eles quiseram dar ouvido mais à serpente do que a Deus. Deus desceu no Éden, Deus deu a sentença para cada um deles, só que a pior sentença não foi de um homem lavrar a terra e nem da mulher conceber agora com dores. A pior consequência foi ser retirado do Jardim do Éden e mais, agora ficar sem a presença de Deus, que todas as tardes descia para conversar com Adão no Jardim do Éden. O segundo caso de mentira não está muito longe. O próprio filho de Adão e Eva, chamado Caim, depois que matou o seu irmão, a Bíblia diz que Deus chegou diante dele e perguntou, Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele disse, Senhor, eu não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? E Deus disse, o sangue dele clama a mim desde a terra.
O terceiro caso de mentira acontece com o patriarca Abraão, quando ele mente para Abimeleque. A Bíblia diz que Abraão chega diante de Sara e diz: Sara, como você é uma mulher formosa, nós vamos descer a terra e Gerar. E você vai dizer que não é minha esposa, você vai dizer que é minha irmã. Porque se você disser que é minha esposa, os homens farão mal para mim e também vão tomar você como mulher. Então diga que você é minha irmã. Chegando lá em Gerar, a Bíblia diz que Abimeleque olhou para Sara e ele de fato olhou e viu que ela era formosa e tomou ela para ele. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abimeleque em sonhos e ele diz: devolva esta mulher para o seu marido, porque ele é profeta. E será que se ele orar pedindo que eu livre vocês, deixe vocês viver, assim eu farei. Mas se ele orar pedindo para que eu mate vocês, assim também eu farei. E a pior consequência na vida do patriarca Abraão foi que Abimeleque, um homem ímpio, chegou diante de Abraão e disse: olha, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Mais um caso de mentira da Bíblia Sagrada agora com o filho de Abraão chamado Isaac. Isaac segue os passos do pai, a mesma mentira que o pai contou lá, ele também conta. Ele desce também a Gerar por causa da fome e ele também conta a mesma mentira dizendo que a mulher dele não era mulher dele, sim irmã. E por causa disso, os homens daquele lugar se interessaram por Rebeca. E a Bíblia diz que Deus apareceu, como apareceu na história de Abraão, não permitiu que os homens deitassem com a mulher de Isaac e da mesma maneira Deus castigou aquele lugar. E a consequência dos atos de Isaac nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mais um caso de mentira na Bíblia Sagrada é a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Você vê como que a mentira vai enrolando as pessoas, como a mentira pode se tornar um hábito passado de pai para filho. Você vê isso, Abraão mentiu, você vê Isaac mentiu, agora você vai ver Jacó mentindo. Lembra que eu falei que há uma consequência do pecado? Agora Isaac está velho. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E era costume do pai abençoar o primogênito e dar uma bênção secular para os outros filhos. Acontece que Isaac é velho, Isaac não consegue enxergar mais. E a Bíblia diz que ele chama Esaú, o seu primogênito, e ele diz assim, ó, procura uma caça, mate a caça, faz um guisado para mim saboroso, para que a minha alma se alimente e eu vou abençoar você. Só que a Bíblia diz que a mãe de Esaú amava mais a Jacó. Quando ela ouviu que Isaac mandou Esaú ir atrás de uma caça, ela então chamou Jacó e disse: Jacó, corre ali, pega um dos cabritos e traz para mim, eu vou fazer um guisado, você vai levar para o seu pai, eu vou colocar em você as vestes de galo do teu irmão, você vai levar o guisado para o teu pai vai comer e vai abençoar você ao invés do teu irmão Esaú. Jacó diz assim: minha mãe, eu não posso. Se eu chegar diante do meu pai e ele descobrir que sou eu, ele vai me amaldiçoar. Então a mãe diz para ele assim: se você não for, a minha maldição estará sobre a sua vida. O homem que mentiu lá atrás, agora estava sendo alvo também de uma mentira. Então Isaac perguntou: quem é que está aí? Ele disse: eu sou Esaú, o teu filho. Então Jacó comete o mesmo pecado da mentira. Ele, através da mentira, ele engana o seu próprio pai. O pai come o guisado e o abençoa. Porém, como eu disse, todo pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz que depois que Esaú descobriu essa história, quando ele chegou ali com o guisado para dar para o seu pai, o pai disse: mas quem é você? Ah, eu sou Esaú. Mas como assim, Esaú? Eu acabei de comer da tua caça, eu acabei de comer do guisado que você trouxe para mim e já te abençoei. Ele descobre que ele foi enganado pelo seu irmão. E o que acontece? Que o próprio Esaú colocou no coração dizendo assim, ó: eu vou esperar meu pai morrer e quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão, porque ele roubou a minha bênção. E a consequência na vida de Jacó por causa da mentira, tanto foi ter que sair da casa do seu pai, sair de perto do seu pai, não ver a morte do seu pai, porque ele teve que sair para a terra do seu tio Labão, e também houve uma outra consequência, porque quando ele chega lá na casa de Labão, na terra de Labão, a Bíblia diz que Labão o enganou por 14 anos. E a mentira vai passando de geração para geração. A Bíblia também conta a história da mentira dos irmãos de José. O Jacó aqui, que enganou seu pai, recebeu a bênção no lugar do seu irmão. A Bíblia diz que também os seus filhos se tornaram mentirosos. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. E Jacó chegou a fazer uma túnica de várias cores para José. E quando os irmãos estão apacentando ovelhas, Jacó chama José e disse, José nessa época com 17 anos, Jacó diz assim: meu filho, vai e leva comida para os teus irmãos e saiba aonde eles estão apacentando.
Quando José está a caminho dos seus irmãos, os irmãos observam José de longe e dizem, ó, lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai, vamos matá-lo. E nunca mais nós vamos ter que ouvir aqueles sonhos dele. Diz o texto que eles projetaram matar José. Pegaram José, arrancaram a capa e jogaram dentro de uma cisterna. Ficaram somente com a capa na mão. Diz o texto que eles mataram o animal, passaram o sangue do animal na capa ou na túnica e depois levaram para Jacó. Jacó também já estava numa certa idade, não conseguia enxergar direito, mas quando levaram a túnica cheia de sangue, os irmãos disseram assim, o senhor reconhece essa túnica? Foi essa túnica que o senhor deu a José? E Jacó reconhece e diz assim, realmente foi essa túnica. Com certeza uma besta fera matou o meu filho. Ou seja, eles persuadiram a Jacó a entender que um animal tinha matado a José. Quando eles pegaram a José e venderam para os compradores que estavam passando por aquela região nesta oportunidade. Então você vê que a consequência do pecado sempre chega. A consequência da mentira também não é diferente. A Bíblia também conta mais a história de um jovem chamado Geazi. Lembra lá no capítulo 5, 2 Reis, quando a Bíblia diz que Naamã chega diante de Eliseu. Eliseu manda que ele vai se lavar diante do rio Jordão. E todos conhecem a história. O Naamã sai de lá purificado, chega diante de Eliseu e diz, Eliseu, tá aqui os presentes, tá aqui prata, tá aqui ouro, tá aqui vestes. Eliseu disse, não, guarde isso para você, eu não preciso, porque o Deus que curou você, ele não cobra nada disso. E diz o texto que Naamã, então, ele sai. E quando ele sai, o servo de Eliseu, chamado Geazi, olhou e desejou ou cobiçou aquilo que Eliseu iria receber. Geazi corre atrás de Naamã e diz assim, ó Naamã, acabou de chegar alguém lá em casa e o profeta, o servo de Deus, mandou que eu viesse até você para pegar também um talento de prata e algumas mudas de roupa para entregar para essas pessoas. Quando Geazi retorna, o Eliseu pergunta, Geazi, onde é que você foi? Ah, não fui a lugar nenhum, meu senhor. Diz o texto que em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, que Eliseu olha para Geazi e disse, portanto, porque você amou o dinheiro, porque você foi atrás do dinheiro e ainda mentiu, a lepra que estava sobre Naamã estará sobre você e sobre toda a sua descendência. A mesma lepra que tinha sobre Naamã veio sobre Geazi por causa da mentira, porque ele mentiu tanto para Naamã como também para o profeta Eliseu. O sábio Salomão diz em Provérbios capítulo 12, versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Como eu disse, muitos desses homens aqui pecaram, mas se arrependeram. E quando você se arrepende de verdade, você não volta a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Deus leva tão a sério a questão da mentira que ele deixou escrito na lei de Moisés, lá nos 10 mandamentos da lei, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 16, não dirá falso testemunho contra o próximo. Era regra, era lei para Israel. Quando Jesus começa a falar da mentira, ele chega ao ponto de olhar para os fariseus, para os doutores da lei que estão diante dele, no capítulo de número 8, versículo 44, depois de um grande debate junto com os fariseus, ele diz assim, ó, vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, no diabo. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo que a mentira tem um pai, e o pai dela se chama Satanás, ou o diabo. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Então o diabo é o pai da mentira. São coisas totalmente opostas. Elas não podem estar juntas. O homem que serve a Deus não pode falar hoje verdade e amanhã falar mentira. O apóstolo Tiago diz, da mesma fonte não procede água doce e água amarga. Não se pode colher de uma árvore 2 tipos de fruto. Se a árvore é de manga, você vai colher manga, você não vai colher abacate, porque o pé é de manga. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, Paulo está falando sobre os falsos profetas, os falsos apóstolos, e olha o que ele diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
E esses falsos profetas, o alicerce deles é mentira. Por exemplo, aquelas revelações mentirosas. Eu tô vendo um nome aqui. Quem que é fulano? Quem que é ciclano? São esses falsos apóstolos ou falsos mestres que Paulo está condenando. A firmeza do evangelho deles é a mentira. Eles estão firmados na mentira. É por isso que esses reveladores, esses apóstolos, surge do nada, brota do nada, mas da mesma maneira que ele aparece, ele desaparece. No Novo Testamento nós vemos um casal que morreu por mentir ao Espírito Santo, no tempo onde a igreja primitiva crescia, e a Bíblia diz que Barnabé vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro e depositou ao pé do apóstolo Pedro. Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas chegando em casa disseram, não vamos levar tudo esse dinheiro, vamos separar uma parte, vamos deixar em casa. E vamos falar para o apóstolo Pedro que nós vendemos por tanto a propriedade. E quando chegaram lá, diz o texto que Ananias foi primeiro. Chegando diante do apóstolo Pedro, ele diz assim, ó Pedro, vendemos a tal propriedade, vendemos por tanto. Pedro olha para Ananias e disse, por que deixaste Satanás encher o teu coração? A propriedade não era sua, não estava nas tuas mãos, mas porque mentistes ao Espírito Santo, morrerá. Diz o texto que Ananias caiu e morreu. 3 horas depois vem a sua mulher. A mulher chega diante de apóstolo Pedro e Pedro pergunta, por quanto vendeste a propriedade? Vendíamos por tanto. Ele diz, eis aí os homens que acabaram de enterrar o seu marido. Morrerá também porque mentiu ao Espírito Santo de Deus. Então a mentira, infelizmente, tem sido a mãe de muitos pecados. 90% dos pecados concernentes da Bíblia Sagrada nascem da mentira. Paulo, na sua carta em Efésios capítulo 4, versículo 25, ele deixa um alerta dizendo, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu companheiro, porque somos membros uns dos outros. Se você aceitou Jesus, no capítulo 3 de João fala sobre o novo nascimento. Você é de Cristo? Você não pode proferir mentira. Você é de Cristo? Mesmo que tenha que pagar um preço, fale a verdade. A verdade pode ser dura ou pesada, mas é a verdade que agrada a Deus. Se você é um homem que serve a Deus, se você é uma mulher que serve a Deus, não deixe que a mentira venha te dominar. Infelizmente, o nosso país está do jeito que está, porque muitas pessoas preferem a mentira do que a verdade. Mas a mentira, ela passa, a mentira, ela é desmascarada, mas a verdade permanece. Então, eu deixo para você o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se aparte da mentira e ande com a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo Jesus vos continue abençoando.